Como assim tu ainda não segue a playlist de trap do canal? Link na descrição. Uns 15 minutos depois que essa filmagem foi feita pela câmera de vigilância, o XXXTentacion foi atingido e morto no seu carro, na frente dessa mesma loja de carros que ele visitava no seu último dia de vida. Several gunshots, possibly a drive-by. A witness advised a black Dodge Journey shot somebody in a black BMW. Dentro desse carro mencionado na ligação de emergência estavam exatamente 4 indivíduos: Michael Boatwright, Trayvon Nilsson, Robert Allen e Dedrick Williams. Os dois últimos mencionados são vistos na câmera de segurança, exatamente ao lado do X, poucos minutos antes do pior acontecer. Bom, esses dois caras estavam ali na loja, só andando e voltando, olhando quase todo momento pro X, bem antes da sua morte. Por qual motivo? Isso é uma pergunta feita até hoje, que a gente vai resolver aqui. Mas, esses caras conheciam o X pessoalmente? Ou foi tudo apenas coincidência? O X foi infelizmente dado como morto às 4h51 da tarde, do dia 18 de junho de 2018. E depois disso, os investigadores examinaram as 10 últimas horas anteriores da morte de Jaci Dwayne Fry, e investigaram tudo o que aconteceu e tudo o que poderia ter levado a isso. Naquele dia, descobriram que o dia do X começou normalmente e que nada estava fora do padrão. Às 6h05 da manhã, ele começava o dia com a partida de League of Legends, antes de sair, exatamente às 7h27, 22 minutos depois. E é impossível de dizer, e a gente não tem essa informação aqui, se ele passou a noite toda jogando, o que não me surpreenderia, ou se ele acordou mais cedo para jogar aquela primeira partida, antes de tudo começar. No entanto, começar o seu último dia com a partida de LoL não parecia nada normal, ou algo que indicaria uma coincidência com o que esperava ele. Só que o X que a gente conhece parecia saber, ou pelo menos esperar, que ele teria uma morte prematura. Numa live bem famosa dele, que inclusive já passou algumas vezes nesse canal aqui, ele diz aos seus fãs a possibilidade disso acontecer. Inclusive, essa live foi feita apenas 5 meses antes da sua morte, e ele diz exatamente isso. If I'm gonna die or ever be a sacrifice, I want to make sure that my life made at least 5 million kids happy, or they found some sort of answers or resolve in my life. Nos meses seguintes dessa live, o X aumentou a segurança na sua casa e prometeu que nunca sairia sem seguranças, algo que foi confirmado pelo seu amigo pessoal e produtor dele, o ZX. Nas suas palavras, ele nunca viajou sozinho, ele nunca viajaria sozinho, ele sabia que tinha inimigos, obviamente, ele não queria nenhum lugar sozinho, ele sabia que tinha pessoas com bastante inveja dele, ele veio de uma área onde as pessoas não conseguem entender. O XXXTentacion cresceu em Laurel Hill, na Flórida, uma área de subúrbio que em 2014 foi classificada como a 8ª cidade pequena mais perigosa dos Estados Unidos. E se a gente olhar de perto a adolescência dele naquela área, a sua morte não chega a ser uma surpresa, infelizmente, porque sim, ele criou alguns inimigos. Lauderdale is like the hood. Lauderdale is like. So, okay, you grew up in the hood. But you're a fighter? You've been getting in a lot of fights? Bro, I've been fighting it since I was a kid. What, he's always been throwing the hands or what? I mean, I've been there plenty of situations, like plenty of fights. Ele cresceu num ambiente, numa situação muito complicada. Sua mãe sendo um stripper parte da sua vida para sustentar os filhos, seu pai abandonando ele na infância e sendo traficante também por um período, e nesse tempo ele sendo criado pela sua avó. Então ele estava numa situação onde lutar se tornou como um hobby para ele, sabe? Mas foi na escola que ele começou a ganhar esse amor pela música. Mas também foi nessa mesma escola que ele acabou sendo expulso por dar um soco num membro de sua banda no meio de uma apresentação. Like, I was in choir, ended up getting kicked out while we was literally doing a performance because he kept touching me. Ser expulso das escolas por brigar se tornou uma coisa até que bem comum na vida do X. Depois daquele caso com a banda, ele foi expulso de outra escola por chutar outro garoto bem na boca, enquanto ele tinha entrado numa briga com uma pessoa aleatória que teria provocado ele no ônibus da escola. E, depois de ir morar com a sua mãe, de novo, ela mandou novamente ele para a casa da sua avó, morando numa área que era conhecida por tráficos e muita gangue, um lugar onde o X iria ganhar muito mais inimigos. Nessa época, foi onde o X foi preso pela primeira vez por posse de
de arma e assalto à mão armada. Ele ficou 9 meses na prisão juvenil da Flórida, onde ele conheceria seu melhor amigo, o Stockley Clevon, ou o Ski Mask the Snap God. Depois que os dois saíram da prisão e verem que vieram do mesmo lugar, eles combinaram de ficar juntos para cometer alguns crimes. Porém, perceberam que os seus interesses pela música eram bem parecidos, então eles saíram da prisão, compraram um microfone e começaram a fazer músicas com intenções futuras. Yeah, we need an outlet to just stop getting in trouble. He ordered the stuff off of eBay. It was like a snowball mic, Audacity and like a laptop. O X criaria sua primeira música de todas ao lado do Ski Mask, com o nome de New Flux, que foi postada no SoundCloud depois que os dois saíram da prisão. E a segunda, Vice City, que falava um pouco logo no começo sobre sua vontade de sair do crime, ele lançaria logo a seguir. A partir desse dia, o X levou sua carreira musical tão a sério que 4 anos depois, no último dia da sua vida, fazer música já teria virado um hábito diário, porque aproximadamente 8 horas da manhã, 1h30 depois daquela partida de LoL, às 6h27, o X estava trabalhando num beat de uma música nova, gravada 2 dias antes, chamada de Chase Clash Shards, que sem que ele soubesse naquele momento, seria a última música que ele faria em vida. Ele continuou trabalhando nas próximas 6 horas, de 8 da manhã até as 2 da tarde. Naquele período, também falando com sua namorada, a Genesis, que estava doente naquele dia e pensando em ir pro médico, sem saber também que seria a última vez que ela falaria com o X. Às 3h11 da tarde, mais ou menos, o X ligou aproximadamente 2 vezes para sua mãe, perguntando se ela queria acompanhar ele até a concessionária de motos, no qual ela recusou a ir, porque ela iria ao médico com a namorada do X, que estava doente nesse dia. Lembra? E como o X prometeu que ele nunca mais ia sair de casa sozinho, ele foi pra concessionária com seu meio-tio, pelo menos. Era assim que ele chamava ele. Parando primeiramente num banco, que era no caminho da concessionária, o X chegou lá dirigindo sua BMW de $150 mil, um colar de ouro que a gente nem sabe o preço, e uma bolsa da Louis Vuitton de $2 mil. E ele chegou lá pra retirar $50 mil em dinheiro vivo, que ele colocou na bolsa da Louis Vuitton. E é naquele momento que ele foi avistado por 4 suspeitos, aqueles mostrados lá no início do vídeo, e já ali tendo um motivo na visão deles para tirar a vida do X, roubar o dinheiro. Algumas semanas antes da retirada desse dinheiro, o X assinou um contrato pelo lançamento do seu terceiro álbum de estúdio de $10 milhões. Exatamente, $10 milhões por um álbum só. Mas, voltando um pouco, depois de lançar Vice City em 2014, falar um pouco sobre sua vontade de não continuar no crime, ele não teve tanto sucesso nesse começo, e pouco tempo depois que ele saiu da prisão, arrumou um emprego em uma companhia de eletricidade. Hello, my name is Jose Onfori from Energy Solutions. How are you doing today? Um ano e meio depois disso, em 30 de dezembro de 2015, ele lançou o som que explodiu sua carreira, a Look At Me, e essa música não foi um hit logo de cara, começando a ficar famosa só em 2016. Nesse período, a fanbase do X começou a crescer e a se formar. Apesar de não ser milhões de pessoas, eram muito mais fiéis do que se pode imaginar. You have a crazy ass following on social media and stuff, and like it's not like necessarily the craziest like numbers, like 10,000 or whatever. Or how many are you on SoundCloud? SoundCloud, I'm at 18.5. Just the number of people who have asked me to interview you is insane. Like, Mas o X não conseguiu ficar fora de problemas, e pouco tempo depois, apenas 3 meses depois desse podcast, ele foi preso por roubo e foi solto depois de pagar $10 mil de fiança, e 3 meses depois, sendo preso por causa daquela acusação da sua ex-namorada, que a gente já cansou de comentar aqui. Se quiser ver um vídeo sobre isso, olha esse. Uma coisa pra se comentar sobre o rap dos Estados Unidos é que quanto mais você tem problema com a polícia, mais você é glorificado. Lá as coisas são muito diferentes. O NBA Youngboy é um exemplo perfeito disso, tanto que foi nesse período conturbado que as músicas do X começaram a ir pro mainstream. Em janeiro de 2017, Look At Me alcançou o top 34 na Billboard, pelo simples fato dele ser preso, e isso sem fazer nada pra promover a música, nem qualquer coisa desse tipo. E lembra que ela tinha sido lançada há mais de 1 ano atrás? Então, ainda na cadeia, o X já estava recebendo inúmeras propostas de gravadoras, porque eles sabiam que quando ele saísse, ele iria se tornar muito maior. O XXXTentacion saiu da cadeia em abril de 2017, com mais fãs,
fama e mais inimigos que nunca. Depois de receber 6 milhões para produzir seu segundo álbum de estúdio, o Question, o X compraria uma mansão de 1,4 milhões de dólares em Parkland, na Flórida, para morar junto com sua mãe e sua atual namorada. Num período de 1 ano e 3 meses, o X tinha saído do mais puro underground para virar um dos maiores artistas vivos. Infelizmente, esse tempo não foi necessário para ele ganhar uma sabedoria e entender a posição que ele estava de não sair de casa sem segurança ou proteção, o que leva a gente de volta para aquela hora onde ele tirou 50 mil dólares em dinheiro vivo no seu último dia. O motivo real dele estar com tanto dinheiro em mãos ainda é uma incógnita. Vai saber se ele ganharia algum desconto por pagar à vista com dinheiro. Não se sabe e a gente nunca vai saber. Só que se essa escolha não tivesse sido feita, pode ser que aquele dia não tivesse acabado daquele jeito, porque depois de sair do banco, o X seria seguido pelos 4 criminosos até a concessionária Motorsports. Por volta de 3h30 da tarde, 2 suspeitos, o Robert Allen e o Dendrick Williams, seriam vistos andando ao lado do X quando ele estava olhando algumas motos, enquanto os outros dois, o Michael Boatwright e o Trayvon Nilsson, esperavam do lado de fora da concessionária, dentro de um carro preto. 25 minutos depois, às 3h55, o X e o seu acompanhante iriam sair da concessionária. Logo depois, um carro preto bloqueou a saída deles, e na mesma hora, 2 homens mascarados saíram para fora do carro e mandaram o X entregar a bolsa da Louis Vuitton com dinheiro e suas correntes de ouro também. A história que a gente sempre ouviu foi que o X não entregou as coisas, mas depois de ter pegado tudo, depois do X ter entregado tudo, o X olhou um dos bandidos no olho, o cara deu 2 passos para trás e fez o que a gente já sabe. Horas depois da morte do X, o Dendrick Williams fez um dos vídeos mais nojentos que eu já vi, ostentando e dançando em cima do dinheiro, e ainda gastou 800 dólares numa loja de grife no dia seguinte do acontecido. A polícia também encontraria um recibo de 400 dólares em roupas e sapatos em uma lata de lixo na casa do Michael Boatwright, numa casa que, não coincidentemente, ele comprou 13 dias depois da morte do X. Enquanto esses caras estavam vivendo uma vida de luxo com dinheiro sujo, a música do X estava tendo mais uma explosão. Numa matéria do site Hypebeast, diz que as vendas do álbum do X, o 17, subiram em 9.000%, enquanto as do álbum Question Mark subiram em 41.000%, somente nas 24 horas depois do falecimento dele. A mesma coisa no desempenho do YouTube, que saiu de 150 milhões de views mensais para 400 milhões de views mensais. E o que aconteceu com os caras que fizeram isso? Você deve estar se perguntando. Com os cartuchos de bala na cena do crime, batendo com as armas que acharam nas casas dos criminosos, as evidências não são nada menos que óbvias. Até pelo fato de Dendrick ter comprado uma máscara numa loja perto do local em que tudo aconteceu, 5 minutos antes do assalto. Os 4 homens foram presos de um por um nos 2 meses seguintes à sua morte. No entanto, faltando apenas um mês para 4 anos depois do caso, eles não foram completamente julgados e ainda esperam a prisão definitiva até hoje.